dia que eu fui sorteada, aí na hora eu fiquei bem receiosa, porque veio aquela sensação que eu ia ter que, como se diz, julgar a vida de uma pessoa. Aí eu fiquei imaginando, fulano vai ser condenado a essa mesma idade que eu tenho. Aí você fica imaginando tudo que eu já vivi e o que ele pode viver aquela quantidade de tempo, como diz um dito popular aí, vendo o sol nascer quadrado. Então é bem complicado, assim. Eu acho que no aspecto do jurado, o sistema judiciário, ele compartilha essa responsabilidade que ele já tem de falar, sociedade, essa sobre o outro ser humano, eu preciso de ajuda de vocês para ter um veredito final. Por favor, venha nos ajudar. Acredito que está mais envolto a isso, assim, nessa divisão de responsabilidade. É uma forma mais justa da pessoa ser julgada de acordo com os anseios da sociedade. Isso foi até falado no julgamento que eu estava, que o fato que a decisão que a gente tomasse, ela ia repercutir na sociedade. Então, o que a gente queria para aquela sociedade? Qual o exemplo que a gente queria passar? O júri, ele foi pensado desde o início para ser um tribunal em que pares, cidadãos, cidadãs, julgariam os seus pares, outros cidadãos e cidadãs, de uma forma não exclusivamente técnica, como são os outros julgamentos só presididos, muitas vezes por um ou uma juíza ou um colegiado de magistrados. A ideia do tribunal do júri é que os pares, os iguais, julguem os iguais, né? Então é muito importante ter essa garantia de que será julgado por pessoas, até para elas entenderem a situação que o réu viveu naquele momento e poder julgar se foi errado, se foi muito errado ou se foi certo. Isso surge no período especialmente feudal, numa época chamada Idade Média Central, em que havia uma desorganização dos estados nacionais, desorganização dos reinos e dos próprios centros de poder tradicionais, e houve uma descentralização da prestação da justiça. Nesse momento cresceu a atuação dos próprios cidadãos, dos próprios habitantes dos domínios feudais, na apreciação desses julgamentos. O Tribunal do Júri surge como forma de julgar questões criminais entre 1822 e 1824, mas de um modo muito específico que envolvia crimes ligados ao campo da imprensa. Em 1832, porém, com o surgimento de um novo Código de Processo Criminal, o júri ganha um grande protagonismo. Havia a possibilidade de julgar muitas questões criminais e algumas questões também cíveis passaram para a competência do Tribunal do Júri. E isso tem uma razão. Existem várias razões, mas uma delas é a influência inglesa, que tem uma forte tradição do Tribunal do Júri, e a outra, muito importante também, é o fato de que não havia tantos bacharéis em direito disponíveis. Ao longo do século XIX foram feitas algumas reformas que foram diminuindo um pouco o protagonismo do júri. Mas é a partir do período republicano que começam a surgir mais limitações voltadas à competência do júri, que acaba chegando à situação que nós temos hoje, que é apenas para crimes tentados contra a vida. Todas as constituições, desde a Constituição de 1824, já previa o Tribunal do Júri, com exceção da Constituição de 1937, no Estado Novo. Embora em 38 um decreto-lei regulamentou a instituição no país. Então, eu diria, é uma instituição que tem a competência definida na Constituição, né, que julga crimes dolosos contra a vida e somente estes, né, também com as características da soberania dos vereditos, né, e também outras também definidas na Constituição. Então, competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sigilo das votações e plenitude de defesa. A Constituinte de 88 deixou bem claro esses marcos do Tribunal do Júri no nosso país.
Código Penal, o catálogo que está lá com os crimes dolosos contra a vida, apresentam quatro tipos, né? O homicídio, o infanticídio, o auxílio, instigação ao suicídio e o aborto. Então, hoje nós temos esses 4 crimes para ser julgado pelos jurados. Caso esses crimes estejam conexos com outros, esses outros também vêm para o júri. Por exemplo, é muito comum as pessoas que praticarem homicídio com uma arma de fogo, portando ilegalmente arma de fogo. Então, vai julgar o crime de porte ilegal de arma de fogo. Também é comum as pessoas destruírem o cadáver, ocultar o cadáver. Então, tem um crime de ocultação de cadáver que vai para ali também. O crime de estupro, o crime de roubo, às vezes tem vários crimes que estão ligados ao homicídio, são todos julgados pelo Tribunal do Júri. Importante a palavra doloso contra a vida, porque a gente pode ter, tipo, um atropelamento, um crime culposo, não vai para o tribunal do júri. Pode ir, eventualmente, na questão de entender que ele aceitou o risco de produzir o resultado que a gente chama do dolo eventual. Por que os crimes dolosos contra a vida? Porque são os mais graves do Código Penal, né? A vida como o principal valor da nossa sociedade. A Constituição é muito clara, assegurando a plena defesa. Aos acusados, em processo judicial e administrativo, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Isso a todo e qualquer acusado. Ao acusado no tribunal do júri, a Constituição coloca uma situação ainda um plus, que seria a plenitude de defesa, né? A doutrina, né, tentando diferenciar a ampla defesa da plena defesa, coloca de que a plena defesa, ou seja, aquela realizada no tribunal do júri, é aquela defesa que seria, vamos dizer assim, mais próxima da perfeição. O Tribunal do Júri tem uma previsão constitucional na maior parte das constituições brasileiras, porque ele passa a ser colocado no capítulo dos direitos fundamentais. Ele passa a ser visto não apenas como uma norma de organização judiciária, mas ele passa a ser visto também como um direito dos cidadãos de serem julgados em algumas matérias apenas pelos próprios pares. Então ele começa a compor o rol dos direitos fundamentais de toda pessoa acusada. E nesse sentido ele está presente até hoje na nossa Constituição, na medida em que o direito a um julgamento pelo Tribunal do Júri em crimes tentados contra a vida faz parte do rol de direitos fundamentais da atual Constituição. Apesar de fazer parte da nossa história há mais de 200 anos, o Tribunal do Júri ainda é desconhecido para grande parte dos brasileiros. E quando se fala nesse tipo de julgamento, muitos pensam nas imagens dos filmes americanos. Mas a nossa realidade é bem diferente, já que os Estados Unidos seguem o sistema jurídico do Common Law e o Brasil adota o Civil Law. Nos Estados Unidos, eles julgam coisas cíveis e criminais no Tribunal do Júri. Enquanto aqui no Brasil, nós só julgamos crimes dolosos contra a vida. Essa é uma das diferenças. A segunda diferença tem relação com o conselho de sentença. Nos Estados Unidos, alguns estados, o conselho de sentença é formado por 12 jurados, outros por 6 jurados, né? E aqui no Brasil, o conselho de sentença é formado por um juiz, com 25 jurados, e os 7 que são sorteados para compor o conselho de sentença. Lá nos Estados Unidos, esse conselho de sentença, seja de 12, seja de 6, vai decidir por unanimidade. E eles vão discutir a causa. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, vai se decidir por maioria, certo? E eles não vão discutir a causa. Eles têm aqui um princípio da incomunicabilidade. Os jurados não discutem, não debatem a causa. Eles vão julgar sim ou não. Eles vão ouvir a defesa, vão ouvir a acusação, depois vão para uma sala secreta e vão julgar sim ou não, enquanto nos Estados Unidos não. Na sala secreta, o juiz lê o quesito. Esse questionário, então, é composto de quesitos, geralmente sobre autoria, sobre materialidade, sobre autoria, se é um crime consumado, se for um crime tentado, o quesito que define a competência do tribunal do júri, da tentativa, né? Se for um crime consumado, o quesito absolutório. Eles vão responder o quesito, obrigatoriamente, esse quesito sobre a absolvição ou não do réu. O jurado ele tem que ficar incomunicável desde o momento que ele é compromissado para julgar aquela causa. Então, ele não pode ter acesso a celular, televisão e nem a terceiras pessoas. E nem entre eles pode haver uma comunicação que seja relacionada ao processo. Então, nós aqui em Brasília eu já presidi júri de 7 dias, os jurados ficaram, então, no interior do prédio
acompanhados por 2 oficiais de justiça 24 horas, para que fosse garantido que eles não tivessem nenhum tipo de acesso que quebrasse a sua incomunicabilidade. Então, os jurados ficam lá. Agora, é possível, tem lugares que o fórum não tem estrutura, então leva os jurados para um hotel, sob os cuidados de oficiais de justiça e com todo o aparato para garantir que eles também não têm acesso. Geralmente, a competência jurisdicional é aquela definida no Código de Processo Penal. Então, regra geral, a competência é o lugar da infração. Acontece que o próprio Código de Processo Penal estabelece algumas situações onde pode haver o deslocamento dessa competência, mas são situações excepcionais. Por exemplo, em casos, por exemplo, de clamor público, né, em casos onde o juiz percebe que, por exemplo, a segurança dos jurados está ameaçada naquele local. O crime teve uma repercussão muito forte. Os acusados, por exemplo, são envolvidos em organizações criminosas. E a segurança dos jurados está em risco. Então, tanto as partes do MP, né, o juiz pode representar o tribunal pedindo o desaforamento e esse sendo deferido, né, o tribunal deferindo esse requerimento, então é feito o deslocamento da competência para uma comarca mais próxima. Nós temos o juiz-presidente, o responsável por conduzir todos os atos do Tribunal do Júri. Temos o promotor de justiça, eventualmente podemos ter o assistente da acusação. Temos os advogados de defesa, que podem ser representantes de núcleos de prática, defensorias públicas. Temos o réu, os 7 jurados, as testemunhas e os oficiais de justiça que nos dão um apoio ali com todas as diligências que são feitas durante o julgamento e o secretário do juiz que registra tudo isso em ata. O juiz é o responsável por conduzir um julgamento sem nenhum tipo de ruído, sem nenhum tipo de nulidade. E é um julgamento muito propenso a ter problemas, a ter nulidades, porque a gente está lidando como um programa ao vivo. Está lidando com tudo acontecendo naquele momento, decisões sendo tomadas naquele momento, o juiz policiando todos os trabalhos. Então, o papel dele é muito importante. Para a gente manter um julgamento que não seja contaminado por nenhum tipo de excesso, nenhum tipo de falta, a presença do juiz é importante. Processualmente falando, o juiz ele atua num primeiro momento, que é a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, colhendo as informações para, no final dessa primeira fase, ele decidir se o réu irá a júri ou não. Isso é um momento muito importante, que é o juízo de admissibilidade, que é verificar, olha, temos indícios de autoria e materialidade suficientes para mandar o réu para o júri. Depois disso, o juiz prepara todo o julgamento, toda a sessão plenária. O Ministério Público faz a defesa da sociedade, o que significa dizer que o Ministério Público, nos casos do Tribunal do Júri, nos casos criminais em geral, faz a acusação se entender que é o caso de acusação. Então, o Ministério Público denuncia, já depois do inquérito policial, já faz a denúncia, dando a tipificação do crime, acompanha todo o processo até a sentença de pronúncia que manda até o Tribunal do Júri. Então, o nosso papel ali é apresentar a prova que tem no processo e pedir a condenação, se for o caso. O objetivo do Ministério Público é defender a sociedade condenando homicidas, criminosos que fizeram mal à sociedade. A Defensoria, ela atua muito forte no Tribunal do Júri. Muitos acusados que são julgados no Tribunal do Júri, né, são indivíduos com insuficiência de recursos, que não possuem condições de contratar um advogado particular. Então, nesses casos, né, nos locais, nesse país onde há defensoria pública organizada, né, o Estado assegura a esse acusado, né, a assistência por um membro da Defensoria Pública.
nenhuma pessoa pode ser discriminada, nem por cor, nem por classe social, nem por orientação sexual, nem por nada disso. O serviço do júri é um serviço obrigatório no Brasil. Então, o jurado, para ele não participar do serviço do júri, ele tem que apresentar uma justificativa, ou porque ele tem uma doença, ou porque ele tem algum cargo comissionado de responsabilidade do qual ele não possa se afastar, ou porque ele realmente tem algum filho doente, alguma justificativa realmente plausível que ele não vá poder realmente servir ao júri. Aí o juiz vai analisar e dispensá-lo. Mas a partir do momento que ele é convocado, ele tem que comparecer sob pena de multa de 1 a 10 salários mínimos, a depender da condição econômica dele. Vários juradas e jurados declaram que, se pudessem escolher, não julgariam. Mas é uma obrigação, né, legal, quando alguém é convocado para ser jurado, comparecer ou justificar muito, né, com muita precisão, porque não pode assumir. Agora, há outras formas de ser jurado no Brasil que não sendo convocado, por exemplo, pelas listagens eleitorais, né? Isso está previsto no Código de Processo Penal. Uma pessoa, você, eu, qualquer um de nós, pode comparecer num fórum criminal e dizer que quer ser jurado. O Ministério Público busca sempre procurar informações mais genéricas, como, por exemplo, se a pessoa tem antecedentes criminais, porque não pode ter, né? Tem que fazer essa conferência. Se a pessoa tem algum parente preso, isso também pode influenciar de alguma forma. Em alguns júris, posicionamentos até políticos podem influenciar, então a gente pode fazer esse tipo de pesquisa também. Mas é uma pesquisa, diria, até rasa. Né? Não é tão aprofundado como a gente vê nos filmes americanos. Nós temos acesso a essa lista, né? E a gente realmente faz uma busca a respeito um pouco daquela pessoa que vai servir no júri. Em Brasília, sim, por exemplo, recebemos a lista dos jurados que vão servir no mês, então a gente procura fazer um levantamento, quem é o do perfil político desse jurado, do perfil social dele, né? Quais são as suas concepções, né? Claro que isso poderia ser melhor realizado, mas é o que a gente tem. Então a gente realiza isso dessa forma e a gente vai para o dia do julgamento com alguma informação daquele que vai servir no júri. Às vezes um jurado pode levantar com a cara de cansado ali e o Ministério Público pode recusar. Eu, propriamente, não tenho costume de recusar jurado algum. Mas alguns promotores, sim, em casos de feminicídio, podem preferir mulheres, em casos de um sujeito, um réu novo, às vezes a gente pode recusar, às vezes uma senhora que está ali na plateia, que pode se compadecer mais com a questão do réu. Às vezes acontece ao contrário, inclusive, às vezes as senhoras são muito rígidas também. Por isso que eu digo que não há um critério definitivo. Isso depende de cada promotor na sua área de atuação. Cheguei no dia, 1 hora antes do julgamento, ver se tem uma quantidade mínima das pessoas que foram convocadas para ser júri. Tendo essa quantidade, o juiz vai fazer ali o sorteio. Aí tanto o Ministério Público quanto o advogado de defesa, ele pode recusar até 3 pessoas. Acontecendo isso, 7 júris sobem, ficam próximos ali do juiz. A salinha é só quando finaliza o julgamento. Todo o julgamento você fica ali em cima do palco, em silêncio, ouvindo tudo que é passado. Assim. Quem está acusando, quem está defendendo, tenta te persuadir emocionalmente. Então, acho que é o primeiro aspecto assim, de você ficar atento. Mas na maioria dos casos, assim, as provas físicas são o maior destaque. Nos casos que eu participei, nos 3 ficou evidente que realmente o acusado cometeu o ato. A questão estava mais atrelado à motivação que ele cometeu. Se ele poderia pegar a pena máxima de 30 anos ou se poderia ser aliviado por alguma situação. Então, acho que está muito atrelado ali as provas materiais e a sua percepção perante ao conjunto apresentado.
Eu levei em consideração o depoimento das testemunhas, que elas são as primeiras a serem ouvidas durante o julgamento, as perguntas do promotor e principalmente os autos do processo, porque a gente tem acesso durante o processo, o Conselho de Sentença tem acesso aos autos, às peças, a perícia que está no processo, as fotos da vítima, enfim, tudo que está dentro do processo, os depoimentos que foram dados na delegacia de polícia. Então eu levei em consideração tudo isso. E os quesitos começam com se a pessoa foi realmente o autor do crime e se houve violência, se houve concurso de uma ou mais pessoas. Então tudo isso faz parte tanto dos depoimentos como dos autos do processo, para a gente se basear e tomar nossa decisão pessoal. A gente se sente muito responsável pelo futuro de uma pessoa, mas como a gente pode julgar e condenar, a gente também pode absolver, conforme aconteceu em um dos julgamentos. A pessoa foi absolvida. Então, eu acho muito democrático. Os grandes casos que envolvem o tribunal de júri envolvem crimes de grande repercussão pública. Há muitos crimes que ganham uma repercussão midiática. Hoje em dia nós temos muitos podcasts e muitas séries sobre crimes. Mas eu gostaria de frisar um aspecto, que foi um aspecto que de certo modo mostrou uma certa limitação do julgamento pelo júri e que depois se aperfeiçoou. Mas durante um período nos anos 70 e 80, houve muitos feminicídios em Minas Gerais. Especialmente lá, em todos os lugares no Brasil, mas alguns se concentraram lá. E de pessoas que tinham uma certa presença, uma certa inserção na sociedade mineira. Alguns advogados conseguiram fixar a ideia de que era justificado cometer esse crime de assassinar ou a esposa, a companheira, qualquer vínculo afetivo, por conta de uma alegação de traição, por conta de uma alegação de defender-se a honra do acusado. Isso é algo que denotou um grande problema que envolve uma segunda vitimização, né? Porque a acusada a vítima era morta e depois era, digamos, recondenada pós-mortem, com a sua conduta moral sendo apreciada pelo tribunal do júri como forma de absolver quem havia perpetrado esse crime. Essa categoria durou alguns anos, depois não passou a ser mais aceita no tribunal do júri, mas mostra um pouco para nós o tipo de argumentação que circulou e como muitas vezes as emoções e os preconceitos acabam vindo à tona no julgamento do tribunal do júri. É claro que são múltiplas as influências, mas isso faz parte da vida social, não é? Ninguém na vida social está livre de perceber o que acontece no seu entorno e refletir a respeito disso. No caso especificamente da mídia e do júri, também já foram feitas algumas pesquisas apontando que, ao contrário do que se imagina, o poder da mídia não é também tão exacerbado, porque a mídia não trabalha no vazio. A mídia trabalha com estereótipos que já circulam na vida social, com valores que estão postos. O que sim é que ela pode enfatizar alguns aspectos em detrimento de outros, né? Mas eu já ouvi de vários advogados de defesa, por exemplo, a declaração: entramos neste júri perdendo de 7-0, 7 é o número de jurados no Brasil, né? Mas durante o julgamento, especialmente esses longos, e devido à cobertura da mídia, que foi bastante, né, imparcial, no sentido de ouvir várias versões e as várias partes, graças a isso foi possível a defesa, de fato, atuar e ser mais ouvida. O Tribunal do Júri, para mim, é uma instituição bem paradoxa, né? Porque ela permite esse chamamento da sociedade para participar da distribuição da justiça, e eu acho isso muito rico. E também sobre o aspecto de contar ali com as experiências dessas pessoas e ter um julgamento que possa ser um tanto mais próximo da realidade da pessoa, do réu, enfim. Mas a maneira como nós trabalhamos com o júri, eu
vejo como um problema. Por exemplo, o fato de nem sempre esse corpo de jurado ser um corpo de jurado diverso, ser um corpo de jurado que tem que nós chamamos de transversalidade social, ou seja, represente as pessoas que estão lá junto do réu. O que falta para que o júri realmente seja uma instituição democrática é aproximar a sociedade do júri. É que o júri realmente seja ensinado nas escolas. É que as pessoas tomem conhecimento de que, de fato, ali é um julgamento onde as pessoas participam, de que, em tese, existe uma justiça democrática. Porque o júri é a justiça mais democrática que nós temos.